Vamos estender as nossas mãos para o Nil, pedindo ao Senhor que, através do nosso irmão que está aqui, que se coloca à sua disposição como instrumento de Deus, a obra de Deus vai se concretizando em nós. Senhor, nós te apresentamos o Nil nesta hora, como teu arauto, como aquele que anuncia a tua vontade, Senhor, nessa noite para as nossas vidas. O Senhor que tem projetos, o Senhor que tem sonhos a nosso respeito. E nessa noite o Senhor nos preparou para dar continuidade, Senhor, nesse caminho que o Senhor nos chamou. Por isso nós te apresentamos o nosso irmão, para que através dele, Senhor, tudo que o Senhor quiser falar, tudo que o Senhor quiser comunicar ou ministrar no nosso coração, aconteça, Senhor. Nós te consagramos, Espírito Santo de Deus, a vida do Nil, o seu coração, a sua mente, todo o seu ser, e pela intercessão de sua esposa, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero que você, do seu lado, de outro, anime o seu irmão, deixando claro que Deus está fazendo uma obra nova nos nossos corações. Anima o seu irmão a se abrir a esta obra. Anima o seu irmão, a sua irmã, a que se deixe conduzir por esse Espírito de Deus que está aqui operando nos corações. Se deixe tocar pela mão forte do Senhor que está resgatando, que está tirando de nós as sequelas do mundo. Deus está nos purificando de uma maneira profunda, que nenhuma lavadeira, boa que seja, pode fazer isso por nós. É no nosso interior. Deus está tirando do nosso interior, do nosso físico até, algumas ações físicas. O Justo falou da questão emocional. Deus está operando de uma forma tal que Ele está nos liberando e nos libertando, nos purificando das marcas do mundo. Fala para quem está do seu lado: Deus está te libertando das marcas do mundo, das marcas, das sequelas do mundo. É uma graça que só Deus pode fazer. É uma graça que só Deus pode fazer. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Isso. Graças a Deus. É bom poder partilharmos da oração, da presença dos irmãos, poder partilhar a palavra de Deus. Na semana passada nós começamos um caminho, entrando em cheio nesse tempo santo da Quaresma. São 40 dias como um grande retiro em que a igreja nos convida, nos proporciona a entrar em sintonia, em comunhão maior com o Senhor. Tem um santo, eu acho que é Santo Agostinho, que fala que a Quaresma é o nosso outono. É o tempo da gente colher os frutos para o ano inteiro. Então, é tempo, irmãos, de nos afincarmos, é tempo de entrarmos em cheio mesmo desse tempo de graça, para que nós estejamos preparados para viver bem, para viver em comunhão com Deus, para viver esta novidade, essa libertação que Cristo nos faz o ano inteiro. A Quaresma é o nosso outono. Então, aquele alimento que vem fácil agora, que vem tranquilo agora, que nós podemos colher agora, vamos colher, vamos guardar, vamos procurar nos alimentar dele. Entrar com Cristo, ficar com Cristo, experimentar as graças do coração de Deus.
Então nós vamos dar o segundo passo. Semana passada a Sandra começou pregando, nos convidando a entrar com Jesus no deserto. Mateus 4, de 1 a 11. E é uma imagem linda. Nós vemos o nosso Senhor sozinho entrando no deserto e ali vencendo o mal. Ali ele venceu por mim, por você, por cada um de nós. Porque pelo pecado original que os nossos pais praticaram, nós não tínhamos forças para vencer o mal. Então Jesus entra no deserto e combate o mal. Não só combate, ele nessa ação direta contra o maligno, ele sai triunfante, ele sai vencedor, para que nós também vençamos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Vamos repetir isso? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, por essa vitória de Cristo, ele nos convida a entrar no combate, a nos tornarmos também combatentes, a nos pôr de pé. Cristo, cheio do Espírito, vence o mal. E nós, pelo batismo também, nós batizados, nos unimos a Cristo e recebemos a unção do Espírito. Quem é batizado, levanta as mãozinhas e faz assim. Isso. Então você está capacitado a, unido a Cristo, vencer o mal. Também com Ele triunfar sobre o pecado. Também com Ele sair do deserto triunfante. Então, o segundo passo que nós vamos dar hoje é exatamente este: de como no dia a dia combater o mal. O nosso tema de hoje é o exercício diário de conversão. Repita comigo: exercício diário de conversão. É isso que nós vamos meditar hoje. Pega a sua palavra, Isaías 1, 16 a 17. Só 2 versículos. Perceba quanta riqueza que nós vamos tirar desses versículos. E Isaías 1, 16 a 17. Isaías 1, 16 a 17. Já pegaram? Diz amém. Já acharam? Diz amém. Isso. O grande profeta Isaías fala assim conosco, fala assim para nós. 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai vossas más ações diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Nós vimos na semana passada, e eu gostaria de retomar isso para entrarmos aqui nessa palavra. Sandra trouxe para nós algo que é fundamental nós lembrarmos e termos sempre em mente. O ministério de Jesus, o trabalho de Jesus nesta terra, qual que é, irmãos? Jesus veio para quê neste mundo? O ministério de Jesus, vamos dizer assim, o apostolado-chave de Jesus é vir ao mundo para nos libertar do mal, para nos libertar das garras do maligno, do diabo, do inimigo de Deus, do adversário do Senhor, para nos trazer de volta para a presença de Deus. Mas da mesma maneira, olhem bem, prestem atenção em mim. Jesus tem esse ministério, e Ele é o Deus que salva, e onde Ele está, Ele vai estar sempre salvando, Ele vai estar sempre resgatando, Ele vai estar dia a dia trazendo a gente para a presença de Deus. Mas o adversário, e aqui na palavra, fala o diabo, é aquele que divide
A ação concreta do inimigo de Deus, do diabo, é dividir a gente um dos outros, dividir o nosso coração. A gente já desconfia de Deus, a gente já não tem mais confiança no Senhor, a gente já não acha que o bem é o melhor, a gente acha que é bom fazer o bem. Então o papel dele é todo dia nos atentar, nos oferecer alguma coisa que nos separa, que nos divide, que nos tira da presença de Deus. Entenderam? Jesus resgata, traz para a presença de Deus, e o inimigo de Deus divide, separa. Ele, sobretudo, nos desvia do caminho do céu, do caminho de Deus. Pecar significa exatamente isso. Errar a direção, perder o caminho. Então, toda vez que a gente peca, o que acontece? A gente desvia do caminho de Deus, a gente perde o caminho. São Paulo diz: esquecendo o que estava para trás, eu arremeto ao alvo que é Cristo, ao alvo que é o nosso Senhor, ao alvo que é o céu. Então, dia a dia, esse inimigo de Deus tenta, pelo pecado, através do pecado, nos desviar do caminho de Deus. Ficou claro isso? Então, essas duas coisas têm que ficar bem claro. Jesus resgata e traz de novo para o Pai, o caminho de Deus. E o inimigo de Deus, através das tentações que sofremos todos os dias, ele não descansa. Todos os dias, ele busca nos fazer errar o alvo que é? O alvo que é? Cristo. Isso. Nós temos um alvo que é Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele vai à frente de nós, Ele nos resgatou, Ele deu a vida por nós, Ele nos mostra o céu. Mas pelo pecado, nós desviamos do alvo. Uma coisa importante para nós entrarmos nesta palavra é o seguinte: a igreja ensina isso. Infelizmente, muitas pessoas negam a ação, a presença, a existência desse inimigo de Deus. A igreja diz, através de vários santos, mas eu vou trazer de um documento da igreja, o Evangelho Iniciante, Papa Paulo VI, ele fala que nós não somos tentados por uma força, nós não somos tentados por uma coisa que vem sobre nós. Na verdade, aquele que tenta nos desviar do caminho de Deus é o corruptor e o corrupto. É um ser que nós precisamos desprezar, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber que existe. Não neguemos esta realidade, porque todos os dias ele vai tentar nos fazer, envolvendo a gente. É Deus agindo na gente, é Deus influenciando a gente. Mas toda vez que nós pecamos, não é à toa que nós pecamos, é por influência desse ser corrupto e corruptor, que nós não queremos nada com ele, que nós não desejamos nenhuma parte com ele. Por isso nós nos unimos a Cristo pelo batismo. Por isso nós temos a capacidade de vencer essas tentações. E a palavra de hoje vai ensinar a gente a fazer esse caminho. A primeira coisa que ela fala para esse combate diário é: lavai-vos, purificai-vos. Ora, para limpar o nosso corpo, a gente já sabe o que precisa, né? Água e sabão resolve o problema.
mas para limpar a nossa alma, e nós fomos muito tocados por Deus nisso hoje. Para limpar a nossa alma, o que é necessário? Lavai-vos e purificai-vos, que Jesus está dizendo, aliás, que Deus está dizendo aqui para nós, através do profeta Isaías. Me fala uma coisa que dá para lavar o nosso interior. Fala uma coisa aí. Fala, Sandra, para mim uma coisa. Uma ação que dá para lavar o corpo, a gente sabe, né? A gente lava com água e sabão. O interior, o espírito, a alma que peca, que se deixa levar, que errou o caminho, que se sujou. Como que lava? Primeira coisa, vamos pensar em uma coisa. Confissão, olha aí. Ótimo, confissão. Renúncia. Mais o que, gente? Mais o que? O que lava a gente? Uma vez, São Pedro, Jesus queria lavar Pedro, lavar os pés de Pedro. Ele falou, não vai me lavar, não vai me lavar, não preciso. Aí Jesus fala, se você não aceitar que eu te lave, não vai ter parte comigo. E Pedro fala, então lava a cabeça, lava o corpo todo. Aí Jesus diz, aquele que recebeu a palavra já está purificado. Então a palavra de Deus também lava a gente, lava. A palavra que chega no nosso coração lava, purifica a gente. A oração lava a gente, purifica. A oração é capaz de fazer isso. A caridade, a bondade é capaz de limpar a gente. O próprio Senhor diz, o amor é capaz de purificar de uma imensidão de pecados. Então o amor, o cuidado, o acolhimento é capaz também de lavar o nosso interior. Então lavai-vos, purificai-vos. É o primeiro gesto, é o primeiro movimento para nós dia a dia combater o pecado que nos assola, as insídias do demônio, do inimigo de Deus, para que nós erremos o caminho. Deus está nos ensinando. E é lindo saber isso, irmãos. Deus é Espírito. Mas Jesus é o rosto de Deus, Ele se encarnou. Ele veio a nós, Ele se mostrou a nós para dizer que o cristianismo não é algo de etéreo, não é algo de como se fosse somente uma teoria. O cristianismo se constrói dia a dia, com ações concretas. Então Deus está nos chamando a nos lavar e a purificar, mas com ações concretas. Com coisas concretas, palpáveis, certas, sérias. É tudo isso que a igreja está nos propondo nesse tempo, meus irmãos. Tudo isso que a igreja está nos mostrando, está nos ensinando, ela é mãe e mestra, é para que nós possamos combater o mal que quer nos desviar do caminho de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é combatente. Você é combatente, você é combatente, você é capaz de combater e vencer o mal, as insídias do inimigo. Você é capaz, você é combatente. Se mantém firme. Se você tem que confessar, vai, procura o padre e confessa. Se você precisa rezar mais, reza mais. Se você precisa fazer caridade, aprender a acolher as pessoas, faça isso. Se você precisa ler mais a palavra de Deus, leia. Porque a segunda coisa que a palavra diz é ligada a esta primeira. Tirai vossas más ações diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Uma outra coisa que nos ajuda dia a dia a combater o pecado, as insídias, o desvio do caminho de Deus, é tirar algo. Tirar algo de errado, de ruim. E para eu poder tirar isso aqui do lugar, eu preciso supor que ele exista. Então, quando Deus fala para tirar o pecado diante dos olhos dele,
É preciso que a gente reconheça que nós somos pecadores. Eu li uma coisa outro dia que eu fiquei rindo sozinho, que diz assim: quando o Senhor fala para orar e vigiar, Ele não está falando para orar e vigiar a vida dos outros. É para orar e vigiar a nossa vida. É para a gente ver o que a gente faz de errado. Aquele que tem vício, diga: eu tenho vício e eu quero me livrar desse vício. Aquele que está na prostituição, diga: eu estou na prostituição e eu quero me livrar disso. Aquele que é mentiroso, que dá desculpa para tudo, se reconheça assim. Veja que existe isso mesmo dentro de você. Aquele que está na fornicação, veja que existe isso dentro de você e queira não mais ser movido, não mais ser direcionado por aquele que desvia a nossa vida do céu, da vida de Deus, mas pelo Espírito. Então, quando o Senhor fala: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, é preciso tirar algo de dentro de nós. Pela graça de Deus, é preciso reconhecer que tem isso, que eu sou preguiçoso, que eu sou maldoso, que eu sou impuro, que eu sou malicioso. É preciso reconhecer isso e pedir a graça de Deus e agir para que seja removido da nossa vida. Não tem a síndrome de Gabriela, não, irmãos. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, o Espírito de Deus é capaz de fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Mas é tempo de tirar, é tempo de remover aquilo que não é bom, aquilo que é o pecado que você identifica na sua vida. E eu gosto de lembrar isso. Uma freira, irmã nossa, que já falecida, lá no Carmelo de Campos, a gente conversava muito, morreu com quase 100 anos, morreu bem. Ela dizia assim: o demônio não é muito criativo, são poucos os pecados que ele vai sugerindo para nós. Então, se cada ano a gente combater, em 10 anos a gente está santo, em 10 anos nós estamos bem na vida. Mas, irmãos, quem está disposto de verdade a combater? Quem está disposto de verdade a entrar com Jesus no deserto? Quem está disposto de verdade a assumir a unção do batismo? Quem está disposto de verdade a mudar de vida? Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Olha que lindo! Você que acha que é uma pessoa sem graça, né? Uma pessoa que não sabe acolher, uma pessoa grosseira, ríspida, é possível aprender a fazer o bem. A palavra está dizendo isso. É possível ser melhor. É possível, gente. É possível mudar esse jeito carrancudo de ser, essa violência que tem dentro de nós, essa agitação, essa falta de paciência, essa agressividade. É possível. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. É possível. A palavra de Deus chega aos nossos corações porque ela é capaz de tocar a gente. Ela não passa sem deixar o sinal. Ela não passa sem chacoalhar a gente, sem dizer: levanta-te. Ela não passa sem mergulhar a gente na graça de Deus. E é isso que está acontecendo agora. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, lavai-vos, purificai-vos. É isso que é o apelo de Deus para mim, para você, para nós nessa quaresma. Nós estamos dando passos para Deus. Mas volto a dizer, qual é a sua escolha? Por trás de todo o bem, por trás de toda a bondade que fazemos, a ação do Espírito de Deus. Por trás de toda a maldade, toda a traquinagem que a gente faz, né? Ao espírito maligno, o corruptor e o corrupto,
que exige de verdade, que quer tirar a gente do caminho de Deus, mas ele está sendo desmascarado, porque nós queremos Deus e o seu caminho, nós queremos o céu, nós queremos ser transformados, nós queremos ser lavados e purificados. Então, irmãos, é preciso, dentro do cristianismo que nós abraçamos, fazer ações concretas. O cristianismo não é teórico. Deus se encarnou, Deus veio a nós. Para ser de Cristo, é preciso agir, é preciso viver. É possível nessa quaresma ser outra pessoa, se transformar em outra pessoa, segundo o coração de Deus. E só queria, terminando, dizer isso. Em Cristo, unido a Ele, nós não somos derrotados. O inimigo não tem autoridade sobre nós. Ele nos frustra cada vez que a gente não presta atenção na ação de Deus, cada vez que a gente fica distraído, cada vez que a gente reza, cada vez que a gente não perde o Espírito, ele nos pega de surpresa. Mas ele não nos vence mais, porque em Cristo, nós estamos com Cristo, que entrou no deserto e venceu. Ele fez isso por nós, e nós unidos a Ele, nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Repita para o seu irmão, para a sua irmã: em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Vai ficando de pé. Eu vou pedir você para pegar, para a gente rezar. Você vai rezar ainda, tá bom? Mas para a gente fechar esta oração, essa pregação, Efésios 6, as meninas vão rezar. Efésios 6, 10 a 18. Pega aí a sua palavra, Efésios. Essa palavra é poderosa, fica de pé, para você entender o quanto esses exercícios, esses movimentos concretos vão ser capazes de nos manter na presença de Deus, de não deixar que dia a dia nós caiamos longe do Senhor, mas nos movamos para longe do Senhor. É o exercício diário de conversão. E a palavra de Deus diz assim, 10, vamos ler juntos: finalmente, irmãos, fortalecei-nos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Olha aí, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz. E, sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai a vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual permanecei em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.